Muito boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 5 de novembro de 2021. A Revista da Semana é um programa semanal da Diana FM com um painel fixo de comentadores constituído por Silvério Cunha e José Faustino, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Ora, avançamos já para os principais temas que marcaram a semana e começamos pelos motivos invocados pelo Presidente da República para a dissolução da Assembleia da República e a marcação das eleições antecipadas para o dia 30 de janeiro. Silvério Cunha, começamos por si hoje. Boa tarde. Ora, boa tarde, antes de mais, a todos os ouvintes e aos meus amigos e companheiros do painel. Ora bom, para já, claro, já trazemos este assunto desde a última semana. A novidade é a dissolução propriamente dita, que era esperada, que nem podia deixar de ser, e portanto eu para já o que começo por dizer é que aconteceu aquilo que era expectável, que o Presidente da República, usando os seus poderes, no sistema como nós temos, político, ele pode fazê-lo, entendeu fazê-lo, apresentou razões para isso e, portanto, achou que estava em causa, digamos, um regular funcionamento do próprio sistema e, portanto, dissolveu a Assembleia da República com o seu poder e, portanto, para mim, isso é indiscutível e, portanto, não é uma questão própria para discutir mesmo. Acho que não é discutível isso, é assim mesmo. Já aconteceu, aliás, no nosso sistema político coisas, não direi exatamente iguais, mas parecidas, portanto, sabemos naturalmente que o Governo podia, o chumbo do orçamento não está previsto na lei que leva a eleições, à dissolução da Assembleia da República, mas a verdade é que é um poder do Presidente interpretar a situação política e, ao interpretar, emitir o seu juízo que está recheado, digamos assim, de um poder. Portanto, eu acho que até aqui está tudo a decorrer normalmente. Portanto, o que vai acontecer? O dia 30, marcando para o dia 30, marca naturalmente para uma data que ele entendeu razoável, para que os partidos também pudessem todos clarificar as suas posições, pudessem ter uma campanha mais debatida. Eu acho que também é correto essa ideia. Acho que a ideia, enfim, a única coisa que para mim surgiu como sendo um tanto ou quanto, digamos assim, discutível foi aquilo que já na semana passada referi, foi ter recebido Rangel, de uma forma que foi um tanto ou quanto estranha, porque o próprio Rui Rio viu-se claramente que foi apanhado de surpresa e que foi muito desagradável para ele, portanto pode dizer-se que foi assim uma coisa um bocado estranha, mas pronto, mas que não é propriamente isso o cerne da crise, nem é isso, portanto, que está agora em questão. Portanto, o Presidente faz isto e agora, como diziam os antigos romanos, alia jacta est, os dados estão lançados. Muitos cenários podem acontecer, muita coisa pode suceder, mesmo muita coisa a meu ver, e naturalmente que eu chamaria a atenção para terminar só para... Já agora eu gostava de perguntar sobre a data das eleições. A data muitos falavam no dia 16 de janeiro. Não, eu para mim acho que o dia 30 está muito bem por uma razão, porque acho que o dia 16 deve ser prematuro, embora atenção, vamos cá ver. Aí eu já vi desculpas do género, o Natal e o Ano Novo e essas tretas todas das festas, isto para mim não tem sentido nenhum, para ser franco, não tem sentido nenhum. Com um cidadão, civicamente, acontece que é cidadão ou não é cidadão. Foi o próprio Presidente que falou nas festividades do Natal. Pois, mas isso para mim não é argumento, para ser franco, não é argumento. Agora, acho que é um argumento, por exemplo, isto. Olha, acho que é um argumento democrático, ter dois partidos que estão a discutir lideranças e, portanto, haver clarificado isso. Acho que para o debate democrático é preferível ter um PSD como presidente eleito, um presidente definitivamente eleito e um CDS também. Acho que isso é, por exemplo, acho que esse é um motivo que é atendível. Quando se diz assim, não, cada partido é que devia saber o que faz. Não é bem isso. O jogo democrático também exige aquilo que eu chamo uma apreciação ponderada de todas as circunstâncias. E acho que, portanto, isso é razoável. As festividades, por acaso, para mim não é argumento do Sr. Presidente da República aí, pronto, não estarei de acordo com ele, mas estou de acordo com a marcação da data. Agora, claro, há muita coisa que pode acontecer e, portanto, como muita coisa pode acontecer, não vale a pena, podemos agora discutir aqui os cenários possíveis, mas eu penso que pode realmente suceder muitas coisas. Há, no entanto, um ponto para o qual, e acabando, eu queria chamar a atenção. Claro, eu já disse aqui várias vezes que as sondagens para mim valem o que valem, portanto são sondagens e, enfim, podem ser bem feitas, mas são sempre parcelares e, digamos, e sectoriais. Mas há uma coisa curiosa que acontece que pode ter muitas leituras. Primeiro, a responsabilidade da crise política na sondagem, parece que eu vi até publicada, aparece como sendo atribuída ao Partido Socialista primeiro, depois ao Bloco de Esquerda, depois ao PCP.
Mas depois os eleitores dizem uma coisa curiosa, dizem que prefeririam que tivesse havido, depois disso, o entendimento entre o PS e o PSD, 53%, que é uma coisa muito, muito curiosa, porque mostra que os eleitores, ao mesmo tempo, não ficaram muito satisfeitos com a saída, porque aquela ideia eu acho que o eleitorado nessas coisas é muito prático. E a ideia era esta, ir a tudo em frente, e havia agora 90 dias para de se discutir com outro partido. E que os partidos, no fundo, qual é a mensagem implícita aqui? A mensagem implícita aqui é que os partidos têm que se entender. E é verdade uma coisa, é verdade que os partidos do arco do sistema, digamos assim, do sistema de governabilidade são todos. Todos os partidos parlamentares são do sistema de governabilidade. Mas os dois partidos de charneira, que são os partidos que podem, digamos assim, em Portugal, fazer o que quer que seja, sem eles não se faz nada, mesmo que não tenham as votações que ambicionam, são o PS e o PSD, o PSD e o PS. E, portanto, é evidente que aqui os políticos em geral, mas também incluindo o Presidente, embora o Presidente tenha sempre dito que queria um acordo à esquerda se não havia eleições, e António Costa também fez essas brincadeiras todas, mas acontece que a verdade é esta, o eleitorado lançou, a meu ver, uma mensagem dupla. Primeiro, ser possível, portanto, o entendimento entre o PS e o PSD, e acontece que atribuir as responsabilidades, portanto, ao Partido Socialista e aos parceiros que falharam o acordo, o que significa que podem ser penalizados. Mas, ao mesmo tempo, é um aviso também ao Presidente para dizer assim, afinal de contas não é preciso haver eleições para nada, bastava era que os políticos se reorientassem. E é aqui que eu termino dizendo, eu acho que no nosso país está a acontecer uma coisa muito negativa, que na Europa não acontece. No resto da Europa, eu diria que se fosse o Pascal do século XVII, que dizia que a África começava nos Pirineus, portanto achava que a Espanha e Portugal já não eram bem a Europa. Acontece que na Europa em geral o que está a acontecer é o seguinte, é que os partidos diferentes têm capacidades de entendimento e de elasticidade com diagnósticos racionais da realidade e propostas, portanto, que vão bater com esses diagnósticos racionais de governabilidade. Só com uma diferença. E aqui acabo, é que esses diagnósticos apontam para uma espécie de projeto país, isto é, os partidos têm na Europa civilizada, como eu digo, são partidos que põem a questão assim, o que é que vai ser Portugal daqui a 10 anos, ou daqui a 12, ou daqui a 15, e o que vai ser, até porque são partidos que tiveram que fazer isso por uma razão, porque são países em que isso teve que acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Para nós, por acaso, não entrar na Segunda Guerra Mundial foi mau, por uma razão, porque não abanou suficientemente a sociedade portuguesa. E, embora eu, claro, diga, a história não se faz com se. Mas para dizer que na outra Europa acontece isto, é que os partidos fazem esses diagnósticos com uma projeção futura. E pensam assim, mesmo que depois não ganhem eleições, mas pensam assim. No nosso país, os partidos parece que andam digamos assim, mais preocupados com a aquisição de poder aqui, já e agora, e depois se vê. Ora, isso é má política, é um mau princípio e, portanto, nunca conduz a bons resultados. Por aqui me fico por agora. José Faustino, boa tarde, a sua opinião sobre as razões do Presidente da República e a data das eleições antecipadas. O Presidente da República, vou primeiro falar sobre os culpados e as razões do Presidente da República. O Presidente da República fez bem de dissolver a Assembleia, independentemente do que venha a acontecer, porque os grandes culpados foram os três partidos da geringonça que, afinal de contas, quando houve as últimas eleições legislativas, os nossos queridos colegas comentadores tinham anunciado o fim da geringonça. Tivemos a ocasião aqui neste programa de dizer que a geringonça não tinha acabado, e afinal não acabou, porque se ela acabou agora é porque não tinha acabado há 2 anos. Portanto, estavam errados, e a gente estávamos certos. Às vezes também é bom a gente lembrar isto, que é por causa das coisas. Portanto, a geringonça agora é que acabou, ou pelo menos está armada. O grande culpado de tudo isto é o Primeiro-Ministro António Costa. Porque, vejamos, o Primeiro-Ministro António Costa disse à partida quais eram as linhas limites disto. É preferível a demissão do governo do que entendimentos com o PSD. Portanto, este é o limite. O Bloco de Esquerda, mais ligeiro que o PC, abandonou o PS e agora o PC, mas o PC veio explicar o motivo porque abandonou os negócios com o PS. E, com toda a franqueza, tendo eu profundas divergências, até de interesse nacional e tudo mais, com o Partido Comunista, mas o máximo respeito
pela sua coerência e pela sua forma de estar, a desculpa do Partido Comunista, a justificação, aliás, do Partido Comunista, é pertinente, porque o governo é mentiroso e não cumpre aquilo que negocia. Portanto, o Partido Comunista andou a negociar orçamentos que nós já sabíamos, e aqui falámos várias vezes, que é um faz de conta. São os orçamentos tipo Centeno, continuados por Leão, emite 100 para isto, mas depois só gasta 20. Portanto, é um orçamento faz de conta. E o Partido Comunista fez as suas contas, o Bloco de Esquerda primeiro já tinha percebido isso, o Partido Comunista já percebeu, mas aguentou mais tempo. Portanto, o Partido Socialista não cumpre com aquilo que promete e com aquilo que negocia. Portanto, não há condições para continuar a negociar. Portanto, o grande culpado disto é António Costa, não há dúvida nenhuma. Agora, o PC e o Bloco de Esquerda também são culpados porque permitiram isto, em última instância. O próprio Presidente da República devia ter feito, tal como o anterior, como o seu antecessor, Cavaco Silva, ter exigido um papel escrito. Provavelmente, se repetir um resultado igual, desta vez, Marcelo vai pedir um contrato por escrito, um papel por escrito, porque esta gente não é de fiar, parece. Especialmente o Partido Socialista de António Costa. E se falarmos tanto de Pedro Nuno Santos, isso até nem vale a pena avançar por aí. Em relação à data, os argumentos do Presidente da República são razoáveis. Eu percebo o professor Silvério Cunha de dizer que o Natal e a Páscoa, aquilo até é uma rábula aí do humorista, agora mete-se o Natal, e depois mete-se a Páscoa, e depois mete-se o Carnaval, e a coisa nunca mais se resolve. E a verdade é que as presidenciais são em janeiro, e portanto o problema coloca-se da mesma forma, e a meu ver não deviam ser, porque de facto cria ali um certo problema, e uma vez que há tantas abstenções, devia haver alguma atenção nisso. De qualquer modo, eu parece-me, era a data que eu previa cá na minha cabeça, tive até de dizer, o Presidente dizer às pessoas mais próximas, digo, o Presidente vai escolher o dia 30, e assim foi. Portanto, eu acho que a data está correta, acho que não fez favores a ninguém, decidiu com aquilo que ele pensa. Portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, é um homem muito inteligente, tem as suas falhas, como todos, mas é uma pessoa muito inteligente e faz bem as coisas, equaciona bem as coisas, ouviu muita gente, ouviu várias opiniões e tomou a sua opinião, que me parece estar correta. E agora está marcada, não há mais a falar, é trabalhar para que haja eleições no dia 30 de janeiro. Agora, última questão. O que acontecerá no dia 30 de janeiro? Bom, o professor Silvério Cunha chamou aqui à colação, e com toda a pertinência, porque eu também tinha essa intenção, as sondagens que aí estão a aparecer, e que isso já mais ou menos sabe, os portugueses, nós somos um povo esquisito, temos coisas boas e coisas más, mas os portugueses sempre se caracterizaram ao longo da história por não querermos conflitos. Aliás, os reis portugueses tinham sempre dificuldade em formar exércitos, porque o pessoal tentava-se baldar às guerras, tentava resolver a coisa, foi sempre, não é grandes costumes, tal, não, também nos sobe o sangue à cabeça, mas já todos percebemos, e basta fazer contas, qualquer criança da instrução primária percebe, se perguntarem o que é que esta gente quer, depois de ver as votações, é assim, eles querem o Partido Socialista ou o PSD, querem dois. Ora, eles é que não se entendem, e é a vaidade de um homem que impediu que o país tivesse progredido muito mais do que podia ter progredido. Porque quando Passos Coelho ganhou as eleições, António Costa, em vez de fazer a golpada que fez, por uma questão de poder pessoal, para não ser vice-primeiro-ministro do outro ou indicar um segundo, não fez um entendimento com Passos Coelho. Era a altura oportuna. Rio também lhe deu essa oportunidade. Ele disse logo, não quer entendimento. Porquê? Porque visa apenas um objetivo, ele ter o poder absoluto. Esse é o objetivo. Não há objetivo nenhum para o país, não há objetivo nenhum para coisa nenhuma. É o poder absoluto de António Costa. Isto tem que ser dito. Não vale a pena andarmos com fugas a isto. Temos aqui um problema perante esta situação. Duas coisas podem acontecer. No dia 30 de janeiro pode ficar tudo na mesma, com uma maioria de esquerda e com o Partido Socialista a vencer. Nessa altura, António Costa ou entrega isto ao Pedro Nuno Santos, e então temos aí uma viragem para o comunismo, socialismo-comunismo, e vai-se embora. Ou então continua a governar e tenta fazer um entendimento com o PSD.
E estou convencido, seja qual for o líder que houver no PSD, Rio ou Rangel, esse entendimento poderá ser possível. Não digo uma coligação, mas um governo do PS, se tiver a maioria, com o apoio do PSD. O mesmo acontece se houver uma maioria de direita. E é tão legítimo, vou dizer isto, porque eu quero é viabilizar os governos, quero é que o país avance. E, portanto, eu e todos os portugueses, e, portanto, se houver uma maioria de direita, conta tanto o Chega como conta o Bloco de Esquerda para a esquerda. O Bloco de Esquerda conta tanto, é tão democrático à esquerda, e é aceito por todos nós, como o Chega é tão democrático à direita. Portanto, é um problema que a direita tem que resolver. Se acomoda, se não se acomoda, isso é outro problema. Se houver uma maioria de direita, vamos assim dizer, incluindo a iniciativa liberal na direita, que segundo as sondagens está à frente da CDU, que é uma coisa engraçada, se isso for possível, eu volto à mesma. Não havendo maioria e não havendo um entendimento com o tal problema do Chega, o mesmo problema se coloca como eu pus com o Partido Socialista. E parece-me que o PSD é capaz de lançar pontos ao Partido Socialista. Faço justiça. Com António Costa, com Pedro Nuno Santos, é para esquecer. Portanto, parece que no meio disto tudo, e mesmo que haja um entendimento à esquerda, é para esquecer. Um entendimento à direita, uma coisa parecida com os Açores, com o governo PSD apoiado por todos os outros, era possível, era bom para Portugal, na minha opinião, era a melhor solução. É pouco provável que isso aconteça. Dentro daquilo que é provável que aconteça, a fórmula, por muito que o nome custe, é o Bloco Central. E outro que irrita muito as pessoas, a mim não me irrita nada. Por uma questão patriótica, Bloco Central, Governo de Salvação Nacional. É muito importante pensar-se nisto sem medos, como se costuma dizer. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema. Falamos da eutanásia. Os deputados aprovaram hoje o decreto sobre a morte medicamente assistida, com várias alterações, para responder ao chumbo do Tribunal Constitucional e ao veto do Presidente da República. Silvério Cunha. Pois, a questão da eutanásia é uma questão muito delicada e muito complexa, ao contrário do que as pessoas pensam, sejam os adeptos, sejam adversários, sejam adeptos de eutanásia, muitas vezes vem a questão de uma forma um bocado simplista. Eu devo dizer que é uma questão que sempre me interessou, até porque uma das áreas que eu cultivo é a filosofia de direito, e a filosofia de direito interroga-se muito sobre a questão da morte, da pena de morte, da eutanásia, da bioética, etc., os direitos humanos, etc. E, portanto, eu já li muita coisa a favor e contra, devo dizer, com toda a franqueza, e acontece que essas questões são questões que, digamos assim, preocupam, e eu já reparei que há, de um lado e do outro, opiniões, digamos assim, com fundamentos muito divergentes. É que ainda por cima a coisa complica-se a esse nível. Mete a religião, há quem seja contra não sendo religioso, há quem seja a favor sendo religioso, há quem seja a favor não sendo religioso. Portanto, há razões filosóficas, eventualmente até, para que se faça, etc. Bem, eu devo dizer que, e acontece que tive acesso, na altura, houve até aqui um debate em que eu não participei, mas assisti, quando João Semedo veio apresentar aqui em Évora o seu projeto de lei. João Semedo ainda era vivo e estava com cancro terminal, infelizmente incurável no caso dele, e acontece que ele veio apresentar o projeto, ele era médico, e veio apresentar o projeto de eutanásia. O projeto de eutanásia que foi apresentado, deve dizer-se, é um projeto até bastante conservador em termos comparativos europeus, porque prevê, digamos assim, para já a maioridade das pessoas. Portanto, há países na Europa em que já a maioridade não é necessária, desceram uns anos, prevê que haja muitas cautelas, prevê que, no fundo, pode dizer-se assim, até ao nanosegundo final, tudo pode ser suspenso, sem prejuízo para ninguém, sem perguntas para ninguém, sem sanções para ninguém. É preciso que seja uma doença de facto terminal, muito grave, que cause, digamos assim, sofrimento, não tenha cura neste momento. É preciso que uma junta de médicos dê o seu agremã, especialistas, vá a tribunal, há um debate. Portanto, isto para dizer que o projeto de lei, com algumas deficiências que, a meu ver, o Tribunal Constitucional anotou bem, o projeto de lei é um projeto com cabeça, tronco e membros. Agora, põe-se uma questão do outro lado, que é: mas mesmo com cabeça, tronco e membros, nós queremos ou não queremos a eutanásia? Isto é, no fundo é assim, nós somos a favor ou não, e aqui põe-se as questões tal e qual como a interrupção voluntária de gravidez, etc. E eu devo dizer o seguinte:
nós não vivemos num mundo perfeito, e quando há estes debates, que são debates brutais, a IVG, como digo, a interrupção voluntária de gravidez, a eutanásia, são exemplos disso, são exemplos, aliás, académicos disso. Quando isso acontece, há sempre um argumento que vem do lado do contra. E há um argumento que vem do lado a favor que ambos me desagradam muito. O ambiente do lado contra é este, é que vêm pessoas falar de uma sociedade ideal onde somos todos irmãos. E, portanto, se fôssemos todos irmãos, naturalmente toda a gente que estivesse em circunstâncias de ter que fazer uma opção difícil para a sua vida, incluindo neste caso a eutanásia, que é a sua própria vida, estaria rodeada de uma alegria de viver, de uma alegria existencial, de um espírito tal, com meios suficientíssimos para que pudesse, digamos assim, não sofrer, de tal maneira que acabaria por acontecer uma coisa, que as pessoas morreriam felizes e contentes. Porquê? Porque nós não viveríamos numa sociedade, viveríamos numa comunidade de pessoas profundamente amigas umas das outras e interdependentes. Ora, isso exigia outra sociedade completamente diferente, que não existe. E eu ouço muitas dessas pessoas que são do contra dizer isso nestes momentos, mas no dia seguinte acontece que voltamos à sociedade do costume, onde é Deus para todos e cada um por si. No caso da eutanásia, inclusivamente, claro, há um problema também de livre-arbítrio. Por exemplo, vamos cá ver, os ingleses, durante muito tempo, penalizaram criminalmente quem cometesse suicídio falhado. Que é uma coisa que hoje não nos passa pela cabeça que isso aconteça. Os ingleses tiveram isso até muito tarde, no século XX, e eu até creio que foi até aos anos 60, inclusive, em que o Parlamento é que nessa altura derrogou a lei. Sabem que em Inglaterra, até há uns 40 ou 50 anos, uma pessoa que cometesse suicídio e falhasse, ia para o hospital, era tratada, e quando estivesse boa, estando consciente e tudo, aparecia lá a polícia Scotland Yard, acusando de homicídio na forma tentada. E de quem? Do próprio. Se o próprio atentou contra a própria vida, acontece que tentou homicídio da forma tentada. Ora, o que é que acontece? Hoje uma pessoa que tentou um suicídio e falhe, o que é que acontece na sociedade? Nós ajudamos essa pessoa, nós achamos que essa pessoa tem que ser ajudada, tem que ser solidários, a família, os meios todos de amigos, meios até oficiais, que vão tratar a pessoa, que vão ajudá-la a superar as suas dificuldades. Para quê? Para que a pessoa não volte a pensar assim. Portanto, acontece que, no entanto, ninguém, hoje até nem a Igreja já propriamente, tem uma posição tão radical quanto, sei lá, aos suicidas e que se suicidam e que, portanto, ficam, digamos, pecaminosos para toda a vida. Não, as coisas hoje já não são vistas assim. Ora, isto quer dizer que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. E acontece que deve ter a sua vontade. A questão que se põe, portanto, não é ser a favor ou contra a eutanásia, é outra coisa. Digamos, portanto, termino agora, digamos, a minha intervenção neste pé, é outra coisa. É que a favor ou contra há sempre um argumentos que efetivamente são importantes. Por exemplo, o que está em causa é uma coisa muito simples, que é-se a favor, mas tem que se exigir mecanismos que impeçam arbitrariedades e, eventualmente, a comissão de crimes. E esses mecanismos têm muita exigência, porque não basta estarem na lei. Tem que haver meios que os realizem, os ponham no terreno. E isso pode ser um problema objetivo. Quem é contra, por exemplo, aquela doutora Galriça, deputada Galriça, qualquer coisa, agora não estou... Galriça Neto. Galriça Neto, que é deputada do CDS, que é uma especialista em cuidados paliativos, uma vez deu uma entrevista interessantíssima, ela é contra, como se sabe, em que ela disse que tinha já tratado mais de 1000 doentes terminais e que tinha conseguido que as pessoas, no fundo, partissem sem sofrer. Mas o jornalista fez-lhe 2 perguntas marotas, se me permitem a expressão, num caso tão trágico. Perguntou-lhe primeiro se uma pessoa que sabe que vai morrer não tem direito a estar triste e a sofrer de tristeza, e em vez de lhe darem antidepressivos para a pessoa estar alegre. Uma pessoa não tem direito a estar triste, primeiro ponto. E segundo, se naqueles 1000 que ela tratou, não houve 1, 2 ou 3 casos em que, apesar de todos os tratamentos, as pessoas queriam morrer. E ela disse, houve. E para mim, muito francamente, basta que haja um para que esteja em causa logo a tese, caia logo para a base essa tese. A tese de que uma pessoa que quer o suicídio assistido, o quer apenas porque no fundo está doente da cabeça, não é verdadeira. Não é verdadeira. Recentemente houve um caso célebre, um cientista australiano com 104 anos, que se cansou de viver, porque já não conhecia ninguém da sua idade,
já não conhecia ninguém da sua geração, até os filhos tinham morrido, e acontece que ele disse, já esgotei a minha vida aqui na Terra, estou cansado de viver, e na Austrália não lhe deram a oportunidade. Então ele embarcou, meteu-se num avião, foi para a Suíça, onde teve a morte assistida garantida. Acontece que eu, portanto, acho que o grande problema que se coloca, portanto, é este. Não é tanto o problema de sabermos se isso pertence ou não digamos, ao livre albedrio individual. Eu penso que pertence, racionalmente falando. Agora é uma questão delicada que tem que ser muito acautelada. E, portanto, eu nesse aspecto acho que a Assembleia da República não obriga ninguém, a lei, dá essa possibilidade a quem quer, agora tem que haver meios para isso, com a respectiva vigilância, porque senão podem acontecer desgraças criminais. Mas, evidentemente, nos países, devo também dizer, que nos países onde ela é permitida, não aumentou, a nível nacional, bem entendido, a nível internacional é outra história, porque vai para lá muita gente de outros países, mas nesses países não aumentou o número de pedidos de morte assistida. Portanto, quer dizer que não tem um efeito, um impacto significativo. As pessoas, na verdade, querem viver. Agora acontece que há pessoas que não usam a sua vontade, sabendo que vão morrer, que podem ter uma morte dolorosa, ou que podem perder, digamos assim, a sua consciência, podem na altura perder as suas capacidades todas, podem não poder sequer dizer nada. Acho que essas pessoas têm direito a querer um fim decente. Eu fiquei sempre muito impressionado, e termino com uma nota cinéfila, eu fiquei sempre muito impressionado, talvez o Sérgio não se lembrará disso, o Faustino certamente lembra-se, muita gente que nos está a ouvir certamente se lembra. Eu vi o filme Mar Adentro, que relata um caso verdadeiro passado na Galiza, e eu lembro-me que RTP2, passou em 1989, 90, uma entrevista com esse senhor que queria morrer e que era tetraplégico, e queria morrer a viajar não sei quantos anos, e cometeu ações de tribunal para aqui e para lá. O filme é muito interessante, é um filme que tem uma parte romanesca, mas tem uma parte profundamente verdadeira, que mostrou uma coisa, mostrou que os tribunais se tornaram incapazes de responder a uma questão tão simples como esta: eu sou dono do meu corpo ou não sou? Ora, um direito subjetivo que a pessoa tem é o direito ao corpo. Eu tenho direito, por exemplo, a não ser operado para me salvarem a vida. Eu tenho direito a pôr um piercing. Eu tenho direito a dizer o que penso de mim mesmo, do meu corpo. Por isso tenho direito à minha integridade física. Ora, isso passa também por aí. E acontece nessa entrevista que na altura passou, entrevistaram o homem que já tinha uma certa idade e que acabou por ter suicídio assistido, embora clandestino, e o Ministério Público Espanhol nem quis investigar muito o assunto, porque foi uma coisa bastante complexa, que o ajudaram a morrer assim, mas acontece que isso eu acho que cabe dentro da vontade, digamos assim, da liberdade individual da pessoa, que é uma tragédia, que agora que tem que ser muito cautelada, tem, mas que cabe em abstrato, na vontade, no âmbito da vontade individual, cabe. E eu acho que, portanto, isso vai ser uma exceção, se for aprovado, e entrar em vigor vai ser uma exceção, mas certamente acho que é assim, uma pessoa tem direito de dizer assim: eu tenho o direito de morrer como entendo, tenho direito de dispor da minha vida, tenho direito de dispor dela e de me orientar e acabar a minha vida da forma que eu achar mais feliz, mais interessante, mais importante. Acho que isso é positivo. Agora, naturalmente, tenho que ter todo o apoio que também me podem dar se eu não quiser. E tenho o direito de, no momento último em que me vão dar uma injeção, eu dizer assim: parem que eu não quero. E acontece que este projeto de lei prevê tudo isso. Esperemos é que, no concreto, aconteça tudo isso. Muito bem. José Faustino, a sua opinião? Bom, a minha opinião é simples, é que eu acho que, um ponto de vista, como outro qualquer, há dois pontos de vista. A mim parece-me que o mais racional é que a pessoa tem liberdade de dispor da sua vida, não só do seu corpo, da sua vida. Pode não querer viver mais, isso faz parte da sua liberdade individual. E portanto, se a vontade por ter má vida depender da pessoa, nada a opor, nada a opor. Eu preferia que, dentro do possível, houvesse sempre um mecanismo, porque o mecanismo mais ou menos é dar uma espécie de uma anestesia e depois a injeção tal, penso que é assim que se faz. Eu preferia sempre que o próprio, desde que se pudesse mexer, com os dentes, com a mão, como pudesse, carregasse no botão. Eu preferia isso do que ser outro a carregar. Porque o problema é, como disse o professor Silvério Cunha, o aproveitamento disto. Pode não haver aqui uma vontade própria de ter má vida, sofrimento, etc., aquilo que se prevê na lei, porque isso fará de outra maneira, e haver um aproveitamento tornando isto em crime, portanto ser um crime.
para beneficiar herdeiros, para se verem livres do pobre ou da pobre, que lá está naquele estado, ou qualquer outra coisa, e aí é que é o problema. Mas eu, de certa forma, dou o benefício a esta lei, e acho que todos os portugueses devem dar o benefício a esta lei, porque, felizmente, criou-se um leque muito alargado, incluindo a iniciativa liberal neste leque. Portanto, não é uma coisa apenas da esquerda, e aí poderia ser suspeita para a generalidade das pessoas. Há ali uma mistura ideológica, naturalmente, portanto, um liberal é a favor de uma coisa destas, mas parece que a proposta final foi elaborada e concertada entre liberais, entre esquerda, centro-esquerda, mais à esquerda. O PCP é que não. Acho que o PCP votou contra. Sim, mas o PCP não, o PCP é contra. Isso dá-me uma certa garantia, digamos, de que a coisa se faça corretamente. Todavia, é um problema para mim que me mete muito medo e muita impressão. Apesar de tudo, eu acho que os portugueses devem dar o benefício da dúvida, visto o leque de intervenientes que houve neste processo, e de facto, ver o que é que vai acontecer. Eu acho que uma lei desta importância, como muitas outras que tem havido, não sei se ela prevê lá no articulado, se não, devia ter um período, sei lá, de 1 ano ou 2, para uma análise posterior, para se verificar como é que foi a aplicação dela e, eventualmente, fazer correções, quiçá anulá-la. Portanto, isto são coisas que não são sagradas. Agora, eu acho que deve prevalecer para aqueles que acham que a vida é inviolável, não depende da própria vontade das pessoas, delas próprias, pois muito bem, que não pratiquem a eutanásia. Mas os outros que pensam que podem dispor de tudo, têm a liberdade de dispor, inclusivamente da sua própria vida, devem poder, de sua livre vontade, ter mecanismos em que se possam pôr termo à sua vida. Eu acho que sim. Muito bem, vamos lá então para o próximo tema. A mulher de João Rendeiro foi detida esta semana, saiu com a pulseira eletrónica em prisão domiciliária e há um órgão de comunicação social que diz que ela revelou o local onde está o marido que anda foragido à justiça. Desculpe, repita, por favor, que eu não vi bem. Há um órgão de comunicação social que avançou que ela não ficou em prisão preventiva porque revelou o local onde se encontra o marido, na África do Sul. Terá dito isso? É o que avança a RTP. Silvério Cunha. Bem, eu não tenho, eu sinceramente não tenho aí muito para dizer nem comentar, porque assim, já comentámos a questão do ex-banqueiro João Rendeiro. Claro que é evidente, ele fez ali umas tropelias, houve empresários que foram até muito prejudicados, pessoas que perderam imenso dinheiro, e depois houve aquela coisa muito desagradável que eu acho. Portanto, eu tenho aqui, eu costumo dizer assim, para mim, estas questões são questões também de caráter, digamos assim. Ele deu uma entrevista, como se lembram, no princípio do ano, na televisão, onde disse coisas que efetivamente não são, digamos assim, não são, digamos, razoáveis, porque ele no fundo andou a esconder tudo e armando-se ainda por cima em vítima, dizendo que era um ato de resistência para aqui e para lá, tudo disparados por uma razão, porque ele na verdade prejudicou pessoas concretas, e portanto essas pessoas concretas burlou-as, etc. E portanto a mulher que parecia a princípio não saber nada, que até se tinha divorciado dele, porque acho que até não é mulher, é ex-mulher em termos oficiais, que se tinha divorciado dele até por razões talvez estratégicas ou táticas. Acontece que depois a mulher também afinal parece que sabe mais, parece que estava metida no assunto, isto agora também já mete obras de arte falsificadas, em suma, é uma grande salada sem gosto nenhum, é uma grande salada russa de tráfico de obras de arte, porque no fundo algumas são falsas, é também uma salada de branqueamento de capitais, etc., é de burla. O senhor, portanto, este ex-banqueiro, aliás há um empresário, eu vi num órgão, numa televisão, houve um empresário muito, muito prejudicado por ele em centenas de milhares de euros, ou mais de 1 milhão ou 2 de euros, assim, uma coisa qualquer,
que por cima ficou sem nada e ele próprio veio falar, deu uma entrevista e disse, pois, a mim aconteceu-me isto. E, portanto, a justiça agora tem que funcionar. João Rendeiro é um caso de delito comum, é um caso de direito, digamos, de delito comum, direito penal, e pronto, e agora tem que se apurar responsabilidades, tem que se defender. E acontece que eu acho um mau sintoma que ele se defenda fugindo, muito francamente acho isso, porque aliás, porque se for extraditado já não terá atenuante nenhuma, e já não vai ter atenuante nenhuma, não colaborou com as autoridades, mentiu inclusivamente. E a mulher, eu até compreendo que a mulher tenha mentido e até acho que a nossa lei aliás protege muitas vezes as declarações de certos familiares. E acho que a mulher, enfim, foi levada também por esta ideia, por ideias talvez do marido, foi levada talvez seja até um casal muito unido e, portanto, muito solidário um com o outro, e eu, portanto, no caso da mulher, muito francamente, acho que não deve ser muito molestada, porque, na verdade, não deve ter grandes culpas no cartório. Agora, o marido tem objetivamente, em termos de delito comum, não é uma questão nem política, nem social, nem económica, no sentido, digamos, do abstrato termo, é uma questão, por exemplo, penal. Ele, de facto, roubou outras pessoas, com muito dinheiro, aliás, ele roubou pessoas milionárias. E acontece que depois vem armar-se em pessoa que afinal de contas não fez nada, escreveu até um livro, tinha um blog, invoca o direito de resistência que não tem sentido nenhum aqui invocar. O direito de resistência, por acaso, na nossa Constituição não é para casos destes, é para outros casos. E, portanto, em suma, eu acho que é uma questão penal, a justiça funcionará, veremos o que é que vai acontecer e pronto, e a coisa fica arrumada aí para muito mim. Bem. Deixemos agora a justiça funcionar. José Faustino, a sua opinião? É lamentável o que estamos a assistir. Lamentável, uma vergonha. Eu só tenho visto, passando a publicidade, só tenho visto isto na Netflix. Eu sou um seguidor. Mas isso é bom. É bom, eu sou um seguidor, não é no país onde eu vivo, professor. Cuidado, eu não confio na justiça. Acabou, não confio, ponto. Temos que pensar, parar todos para pensar. Eu ainda confio. Na Netflix, professor Silvério Cunha, na Netflix passa publicidade, há muitas séries. E aquelas que vimos de gangsters, quando se quer que alguém faça qualquer coisa, prende-se a mulher e os filhos. Eu não como disto, não me deixe enganar. Que justiça é esta? Foi preciso um canal de televisão levantar uma série de dúvidas sobre o presidente da Antrim, sobre o antigo chofer de Rendeiro e eventualmente sobre a mulher, para que a justiça fosse verificar se havia quadros ou não havia quadros na fiel depositária. Como é que uma perigosa criminosa que está acusada de 4 crimes, é acusada, de repente, por do marido fugir? Como é que se lembraram de ir agora ver os quadros? Os negócios feitos com a família, com o chofer e com os outros, só agora é que se lembraram disso? Que raio de investigação foi essa? Ou a mulher foi apertada para confessar onde está o marido? Ou é verdade o que disse o canal de televisão, ela teve que confessar, dizer onde ele estava, para que não fosse metida nos calabouços com as prostitutas? Como quiseram fazer a Fátima Felgueiras. Essa não é a minha justiça, este não é o meu país. Isto não é um Estado de Direito. Estou indignado com este tipo de atitude. Liberdade imediata e total para esta senhora. Se o marido é bandido, o professor falou, foi no marido. Isso é outra coisa. Se fugiu, apanha-no. Deixem a pessoa em paz. Se ela cometeu crimes, então já a deviam ter acusado. Então já deviam ter ido buscar os quadros e tratado disso tudo. Isto cheira à série da Netflix, e é daquelas de segunda categoria. Portanto, tem que se apontar a pistola à cabeça da mulher e dos filhos para confessar e para dizer onde é que está o marido e saber tudo. Portanto, Netflix série B. Exatamente, Netflix série B. A gente também vê isto nos filmes e nestas coisas todas. Portanto, eu não me deixo enganar com este tipo de atrapalhada. É uma vergonha aquilo que se está a verificar. Uma vergonha. Mas, quer dizer, ela passou, repare bem, professor, está proibido tudo. Portanto, ela está em liberdade. Vá lá, ficou em casa com a pulseira. Repare, tem um cúmulo. Perigo de reincidência no crime. Veja bem, uma pessoa que há anos que está sossegada sem ninguém saber de nada. Pode reincidir no crime. Que crime? Não se ela desviou quadros. O professor Silvério Cunha, então, mas só agora é que se lembraram disso. Sim, claro, isso é outra história. Mas quer dizer, se for de verdade, é um crime, não é? Ela descaminha, não é? Não, mas eu continuo a falsificar, ou os disseram, tirem-lhe os quadros. Pois, entregue-me os amigos e guardo na minha garagem. Não foi problema nenhum, disponível. Isso eu não sei. Pronto, agora,
perigo de reincidência, de alteração de provas e de fuga, que se estava a preparar para fugir. Fuga, Então, acredito. eu não acredito, Não porque acredito. já tinha fugido. E digo mais, e se quiser fugir, foge à mesma. Ou se eu tenho dúvida. Quem quiser fugir, foge. Isso é tudo tretas para enganar o bom povo. Uma vergonha aquilo que está a passar. Uma vergonha. Porque se isto podia tudo ter acontecido na altura e na sequência do processo que o marido teve. Eu aí não tinha nada que dizer, nem ninguém tem nada que dizer. A justiça está a seguir os seus trâmites normais. Portanto, no julgamento e nos apuramentos verificou-se que houve ali um testa de ferro ou não, alegadamente, que é o chofer e mais o pai do chofer, que dá jeito, porque ele era dos taxistas, nem sequer é o da Uber, está a ver? Nem sequer é digital, o velho até é analógico. Portanto, andaram ali metidos a comprar casas e não sei o quê, e eu não digo que não fizeram isso. Mas só agora descobriram isso, depois da Sandra Felgueiras. Pois, isso é um funcionamento que é a Sandra errado, Felgueiras, mais a equipe que tem na televisão, anda à frente da Judiciária Portuguesa e dos tribunais e do famoso Ministério Público. Onde estão os grandes procuradores, os super-heróis dessa gente toda? E o que se diz? E o grande juiz, Alexandre, como é que ele se chama? Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre, que é feito dessa gente toda, todos esses grandes justiceiros. Foi preciso uma jornalista descobrir. E agora é que descobriram essa coisa toda. Isto não dignifica a justiça. Eu deixei de acreditar no sistema judicial português. Bom. Muito bem. Eu ainda acredito. Muito bem, fica registada a vossa opinião. O nosso regime precisa de obras. Diferenças. Olha, professor, direito o poder legislativo, obras. Poder executivo, obras. Poder judicial, obras. Precisa de tudo de ir para obras, tudo para revisão. Está tudo doente. Muito bem. Próximo tema. Só vejo uma solução, José Faustino. É eu ser nomeado ditador do sistema. Não. Eu sei lá, é como a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte porque não é reversível, não é? Só me engano. E eu só não sou a favor das ditaduras porque elas nunca acabam bem, porque não há ditaduras bons. É só por isso, porque senão até eu aceitava como ditador. Muito bem. Por isso é que sou um convicto democrático. Vamos para o próximo tema. Vamos para o próximo tema, a Cimeira do Clima das Nações Unidas. Silvério Cunha. Isso é uma história que é uma história agora que passou a ser uma história de brincar por uma razão, porque com a China, os Estados Unidos, a Índia, fora até o Japão fora do acordo, é evidente que, por causa da questão do carvão, é evidente que não passa tudo uma fábula, porque tudo aquilo que houver, digamos assim, de tentativa de baixar ou de impedir ou de uma subida drástica de tudo, realmente, efetivamente, não vai funcionar. Agora, claro, eu quero chamar a atenção para um ponto que é o seguinte: eu penso, é uma questão que eu tenho tido sempre muitas dúvidas e tenho lido algumas coisas agora sobre o assunto, o antropoceno e as questões ligadas, digamos assim, aos efeitos, digamos assim, certo tipo de efeitos que podem suceder. Há tempos vi um documentário muito interessante, onde pessoas, aliás, muito descomprometidas com o assunto, revelaram que, por exemplo, e que é uma hipótese que ainda não está em cima da mesa, mas que podia acontecer lá para 2050, se o Ártico todo descongelar e a plataforma glaciar Antártida descongelar, pode acontecer que haja subidas de 30 metros, não é 3 metros, é 30 metros de água do mar, digamos assim, em grande parte do globo. E se isso acontecer, isso significará o fim de muitas cidades. Se fosse aqui em Portugal, significava o fim de Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Lisboa, Faro e por aí adiante. Tavira e por aí fora. Évora safava-se. Como? Évora safava-se. Ficava, em vez de ficar a 250 metros acima do nível do mar, ficava a 220. Bom, mas acontece que o problema que se põe para mim é ainda assim ficava muito alto. Muito alto, é verdade. Agora, a questão que se põe é esta. A mim parece indubitável que, embora haja fenómenos naturais que ocorrem com periodicidade, eu julgo que a mão humana teve alguma influência, sobretudo na questão, ele até explicava isso muito bem, como é que funcionava a água do mar, como é que, é engraçado, eu fiquei a saber que a água do mar, quando está muito escura, é quando tem mais dióxido de carbono, por exemplo, e portanto quais os efeitos que isso tem, e é provável que isso tenha algum efeito mais acelerador, digamos assim.
Porque de resto depois há aquelas mini-idades do gelo de vez em quando. No século XVII houve uma que durou 80 anos e que afetou a Europa toda, por exemplo, século XVII, sim, século XVII, e afetou Portugal. Tem havido, digamos assim, um pouco por todo lado, assim umas coisas. E acho que cautela e caldos de galinha não fizeram mal a ninguém. Os países deviam se entender quanto a isso. Mas há aqui um problema de que é este, é que o tempo do mundo não é igual para todos os países. E, portanto, acontece que os países não estão dispostos a, digamos assim, fazer um sacrifício presente, a pensar num futuro que lhes surge como longínquo. E por isso é que alguns países não entram nisso de forma nenhuma, porque está em causa a própria estabilidade socioeconómica desses países. E são países que são fundamentais, como os Estados Unidos e a China, por exemplo. Agora, há uma coisa que eu termino dizendo o seguinte: eu vendo pelo mesmo preço e, portanto, eu nunca gosto de falar daquilo que não sei, mas, sinceramente, já li isto em 3 sítios. Há certos geólogos e climatólogos que sustentam que usam uma imagem muito interessante, que é a imagem dos interruptores. Como sabem, há uma coisa curiosa: os interruptores que primeiro foram inventados são aqueles que até hoje se colocam mais como sendo luxo. São os interruptores que permitem graduar a intensidade da luz. Conservam muito mais as lâmpadas, deve dizer-se. E sabem que os primeiros interruptores foram esses, não foram os de carregar e baixar. E depois os de carregar e baixar, acende, apaga, têm até um efeito muito menos durável nas lâmpadas. Depois, é claro, há teorias conspirativas sobre isso, foi uma conspiração dos fabricantes, não foi, não me interessa para o caso. O que interessa é que dizem que de facto é assim. Mas para o caso a questão não é essa. A imagem, a alegoria não é essa. A imagem é a seguinte: há quem sustente que a Terra, que é um organismo vivo, nós estamos habituados a vê-la como, digamos assim, uma passível de ser um desses interruptores que pode ir no gráfico lentamente subindo ou lentamente descendo. E acontece que há quem defenda que não, que a partir de um certo momento é como se o interruptor desligasse. E, portanto, pode haver uma súbita quebra do sistema todo. Ou seja, a entropia que o ser humano introduz uma grande entropia, e há um grande economista clássico, já morreu, mas que aliás foi considerado até por muitos prémios Nobel da economia americanos como sendo o pai deles, foi Nicolás Ceausescu Reagan. Foi um romeno que fugiu para os Estados Unidos quando o comunismo foi implantado na Roménia e que foi um grande economista com uma obra gigantesca. Já li 2 obras dele muito interessantes, em que ele, digamos assim, teorizou uma coisa nova que agora está a ser muito atual, que é a chamada lei da entropia na economia. E ele diz que, efetivamente, a verdade é esta. Ele diz assim: bom, os seres humanos poluem sempre pela sua atividade e atingiram um grau tal de número e de atividades que são altamente poluentes. Ele até graceja num dos seus ensaios da bioeconomia, terminando assim: um dia os seres humanos com tecnologia são capazes de tudo, até vão transformar a areia das praias em ouro, mas nesse dia a areia será mais cara que o ouro. E ele diz com isto que, no fundo, é inevitável haver poluição e é inevitável que haja consequências da poluição. E o que ele é adepto é de que haja, portanto, uma capacidade de regular isso, que alguns autores são mais radicais e dizem que tem que ser o decrescimento, e outros autores dizem que tem que ser uma capacidade de crescimento, mas com outras variáveis no crescimento. E essa é que é a grande questão que se coloca, é que há um paradigma, digamos, científico ou tecnocientífico que terá que vir ao de cima. Para quê? Para fazer uma transição. E a transição é muito difícil. É muito difícil por uma razão, porque a pegada ecológica dos povos é muito diferente em função, é muito diferente, varia muito do ponto de vista geográfico, do ponto de vista civilizacional, cultural, etc. E como varia muito, é evidente que os riscos que se correm são sempre, digamos, muito grandes. E não podemos dizer, como fazem alguns ecologistas, dizemos assim: pronto, agora vamos todos viver na Idade da Pedra, todos contentes, e de repente somos todos felizes e o mundo torna-se rapidamente. Não torna. Aliás, se nós amanhã morrêssemos todos, sabe que a Terra demoraria 150 anos a despoluir por completo. Com muita sorte. E quando o relógio que os climatólogos colocaram do aproveitamento dos recursos, como sabe, acaba sempre em julho. Nós andamos a viver de semestres, de anos futuros. E acontece quando veio a pandemia, por exemplo, curiosamente o relógio atrasou 15 dias, segundo cálculos. E são cálculos das agências oficiais americanas, inglesas, alemãs, suecas, têm isso tudo.
Portanto, a nossa salvação estará, de facto, em formas alternativas de energia, incluindo a nuclear, desde com segurança, estará noutras coisas, mas também exigem grandes investimentos, que países como a Índia, países como a China ainda não estão em condições de fazer. E países africanos não estão em condições de fazer. E muitos países europeus também não estão em condições de fazer, como a Polónia. Portanto, há um problema aqui global, de interdependência global, que uma de duas, ou se arranja uma solução global relativamente rápida e faseada, ou então entramos aqui no jogo das bolas de bilhar umas contra as outras e não há integração de espécie nenhuma e não há uma ação interdependente. Portanto, eu acho que isto só resulta no dia em que as grandes potências estiverem de acordo e houver um acordo global sobre essas questões globais. Ponto. Devo dizer finalmente uma coisa, há depois um apetite, neste caso russo, sobre o Ártico em degelo, porque a Rússia tem um problema, é o acesso aos mares quentes, não é? Sempre foi o problema da Rússia. Aliás, tem a ver muito com o Afeganistão, a Rússia no século XIX criou o Afeganistão para entrar no Golfo Pérsico. E acontece que a Rússia está entusiasmadíssima com o degelo do Ártico, porque diz que assim vai passar a ter um acesso muito grande das suas costas completamente aos mares, a mares menos frios, digamos assim. E isso já é um apetite geopolítico e geomilitar. Muito bem. É uma coisa diferente. E eu acho isso preocupante, para ser muito franco. bem. Esse tipo de apetite acho preocupante. José Faustino. Olha, professor, se isso lhe serve alguma tranquilidade, a mim não me preocupa nada. É uma coisa que não me preocupa, porque quer o Putin ou não, o que tiver que acontecer, acontece. E por mais cimeiras que haja, só o orgulho e a arrogância humana é que pensam que resolvem isto e que chegam ao ponto e à parvoíce de quase ter uma rapariga adolescente, que eu nem sei se ela funciona bem da cabeça. Já não é adolescente. Sueca, seja lá o que for, começou alguém nova, e acho que ainda não foi tratada, a dominar toda essa gente, não está muito melhor que ela. Quer dizer, há gente séria a tratar do assunto. Não, professor, eu não conheço nenhum que diga ao contrário, porque são todos anulados, são negacionistas, são aquilo, são mandados que são anulados. Não sei. Pois não, eu vou dizer é o seguinte, olha, muitos países, incluindo Portugal, não têm dinheiro para o luxo em que se estão a querer meter. Claro. A seguir, andam todos a encobrir a questão do nuclear. Está tudo a apostar no nuclear. Naquelas novas, na investigação da fusão nuclear, aquelas centrais novas suecas nucleares, a França está a instalar, por aí adiante. Mas ninguém fala nisso. É tabu, não se pode falar nisso. Porque uma das soluções para baixar o dióxido de carbono pode ser a fusão nuclear. Mas isso é pouco falado. É pouco falado. É uma energia limpa. Mas isso é verdade. Esse é o problema. O nuclear foi sempre maldito, ninguém vai falar no nuclear. Depois, no norte do país, veja-se bem, Portugal, agora por ironia do destino, é um grande produtor de lítio, ou poderia ser. Não quer. É. Extraordinário. Parece que é o sexto país com maiores reservas de lítio. Não é, professor. Porque o quê? Porque o bom povo não quer. Porque polui a serra. Mas o bom povo tem que querer. Não sei se tem que querer. É de uma democracia. Não sei se tem que querer. Não quer. Ou seja, vamos lá ver. A vida é como é e não como a gente quer que ela seja. Portanto, eu ando cansado deste mundo de fantasia, de ilusões, que levou as pessoas e o ser humano a acreditar no impossível, a acreditar naquilo que não existe. É as precariedades do emprego, é as contratações de trabalho, uma data de mentiras e de balelas que não existem. O país, por exemplo, Portugal, não tem estrutura para isso. É um país falido e sem dinheiro. E os outros não têm muito mais. O lítio vai ficar cheio de dinheiro. Professor, toda a gente tem dificuldade. Eu não quero um carro que possa só andar 300 km. Era o que me faltava. Agora tenho uma espécie de carro de telemóvel. Já me chegou ao telemóvel, tenho que o carregar de vez em quando. Então eu vou daqui, vou de férias, uma semana ou duas, meto gasóleo no carro aqui, vou e venho e não meto gasóleo mais vez nenhuma. Até agora estou disposto a ir para o Algarve, carregar o carro a meio, depois carregar. Isto é um negócio de brincadeira ou de gaiatos ou de quê? Parece que estamos a brincar com isto. Então, um carro que tem uma autonomia de 300 km, até alguém vai na cabeça disso. Falem-me em coisas sérias. A tecnologia vai resolver isso. Professor, mas não resolve tanto depressa, isso não é fácil, isso há anos que andamos nisso. Muito bem. Há duas coisas que a humanidade nunca conseguiu fazer. Foi transmitir energia elétrica por via artesiana e foi meter comunicações na rede elétrica. Eram duas coisas extraordinárias. Se conseguiriam fazer, mas não consegue fazer. E, portanto, a gente tem que ter cuidado, estou de acordo. Sempre houve aquecimentos globais e arrefecimentos globais, sempre existiu.
é de milhões de anos, o homem pouca importância tem nisto, tem a sua influência, claro, andamos cá. Agora, temos que nos adaptar à realidade. Então vamos dizer a Marrocos, a não sei quantos, à Índia, acabem lá com o carvão, acabem com o gás natural. Mas como é que isso é possível? Então a gente estamos a instalar... O gás natural é uma energia limpa, segundo ouvi dizer. Não, é fóssil, é tirado do... Está bem, é fóssil, pois, mas não polui. Mas não polui. Pois sei lá, isso que o senhor está a dizer é aquilo que ninguém quer reconhecer. O gás óleo, a gasolina, se quiser, também não poluem. Já poluem metade daquilo que poluíam. Porque o objetivo era baixar as emissões de dióxido de carbono, seja de que maneira for. As energias eram escolhidas por quem produzia. Agora não, agora querem proibir mesmo os combustíveis fósseis. Portanto, isto vive tudo de utopias que não existem na realidade. Ou seja, a Cimeira do Clima faz lembrar os orçamentos do Dr. António Costa. É uma ficção. Aquilo não existe. Na realidade, aquilo não existe. Nem pode existir. Porque os países, a maior parte deles, não consegue nem pode cumprir aquilo. Ponto. Isto não vale a pena. Agora, vamos ter cuidado, vamos evitar, vamos todos trabalhar nesse sentido, estou de acordo. Agora, com aquilo que é possível fazer. Então eu vou desligar, agora estamos a encher o país de gás natural, a querer diversificar as fontes de gás natural. Vamos acabar com o gás natural? Vamos fazer hidrogênio verde? Quanto é que isso custa? Muito bem. Ainda gostava de os ouvir sobre um último tema, mas tem de ser uma intervenção curta, 2 minutos no máximo, sobre o novo medicamento contra a Covid-19 lançado pela farmacêutica Pfizer. Pronto, ainda está em teste, ainda não chegou ao mercado, não é? Sim, é bastante importante. É bastante importante. Aliás, devo dizer uma coisa, fico satisfeito, eu sou um daqueles que acredita na técnica, na ciência, e portanto acho que isso é muito bom, é uma grande notícia, até porque parece que a margem de cura é de superior a 50%, e portanto é muito elevada e vai certamente melhorar. E também ouvi dizer, já agora uma boa notícia... Agora é 89%. 89%, então é isso. 89%. E portanto é muitíssimo bom. Mas se for para formas ligeiras ou moderadas da doença, não é? Mas é muito bom, de qualquer maneira. E já ouvi dizer também, curiosamente, que neste momento há notícias que são animadoras. Neste momento a tecnociência e a pandemia teve essa particularidade que foi unificar muitos esforços e criar redes. E acontece que neste momento estão a decorrer a nível da biomedicina grandes experiências e ensaios, já em humanos, para outras doenças, que estão a ser bastante animadores, e eu estou convencido que a 5, 6 anos vamos ter medicamentos a sério muito bons. José Faustino? Como vem mais uma vez a minha esperança e fé na humanidade venceu, eu tinha razão. Portanto, tive razão na vacina e tive razão no medicamento. Eu previa que até ao final do ano, princípio do outro, que havia de aparecer um medicamento contra a Covid. Ele está. Portanto, o ser humano é extraordinário. Agora, espero errar na previsão, não quero ver o presidente Biden e a doutora Ana Gomes a pedir imediatamente para tirarem a licença à Pfizer e à Merck. Isso é que não dava muito jeito. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde, bom fim de semana.